Nosotros con el pecado a veces tratamos mal las cosas. Às vezes nós não tratamos muito bem com o pecado. Nosotros tenemos que ser, Nós precisamos ser duros, radicais com o pecado. no con el pecado de otros, Não com o pecado dos outros, sino con el pecado mío, mas com o meu pecado. implacables. Precisamos ser implacáveis. No se tenga compasión. Não tenha pena, não tenha compaixão. Deja que Dios tenga compasión. Deixa que Deus tenha compaixão. Pero usted no tenga compasión de su pecado. Mas você não deve ter pena do seu próprio pecado. Porque a veces tratamos mal con nuestros pecados. Porque às vezes nós não tratamos bem como deve ser com o pecado. Y a veces lo que hacemos es ocultarlo. E às vezes o que nós fazemos é esconder o pecado. Porque esto hizo David. Porque isso foi o que fez Davi. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Enquanto eu me calei, os meus ossos envelheceram dentro de mim. Él había pecado gravemente. Ele havia pecado gravemente. Y cayó por mucho tiempo. Mas ele se calou por muito tempo. Y tuvo que venir un profeta E foi necessário que viesse um profeta para que lo declarara para que y declarasse, lo confrontase a David. trouxesse a luz e confrontasse Davi. Pero muchos ocultan el pecado. Mas muitos escondem o seu pecado. Adán ocultó el pecado. Adão ocultou o seu pecado. Vino Dios y preguntó, ¿y qué pasó con el pecado? Deus veio e perguntou: o que aconteceu? Y ellos estaban escondidos. E os dois, Adão e Eva, estavam escondidos. Hay una primera tendencia, es a ocultar el pecado. A primeira tendência nossa é ocultar o pecado. Y nosotros debemos ser duros con el pecado. Mas nós devemos ser fortes, devemos ser duros com o pecado. Caín también ocultó el pecado. Caim também escondeu o seu pecado. ¿Dónde está tu hermano? Onde é que está teu irmão? Acán también ocultó. Acã também escondeu. Robó un manto Roubou uma capa y lo babilônica escondió en su tienda. e escondeu na sua tenda. Y Dios no bendijo más al pueblo. E Deus parou de abençoar todo o povo. Qué notable cómo el pecado de uno influencia sobre otros. Vejam que interessante que o pecado de um pode ter influência sobre todos. Y no había victoria Não havia mais vitória nos exércitos de Israel, hasta que el pecado es descubierto. até que o pecado de Acã veio à luz. Y David ocultó su pecado. Davi igualmente ocultou seu pecado. Los que ocultaron el pecado fueron Ananías y Zafira. Outros que ocultaram o pecado foram Ananias e Safira Cayeron muertos. e caíram mortos. No debemos ocultar el pecado. Nós não devemos esconder nosso pecado. Una vez alguien me dijo estas palabras. Certa vez alguém me disse essas palavras: ¿Cómo yo sé que odio el pecado? como é que eu vou ter certeza que eu estou odiando o pecado? Y yo le respondí, E eu respondi: porque lo confesás. porque tu confessas. Mientras uno lo retiene adentro, Enquanto tu esconde, guarda dentro de ti, es porque tengo algún aprecio por este pecado. é porque eu ainda tenho algum carinho pelo pecado. Pero cuando lo confieso, Mas quando eu es confesso, porque lo desprecio. é porque eu desprezo aquele pecado. Y a veces optamos por no confesarlo. E às vezes nós escolhemos, nós decidimos não confessar. Y lo ocultamos. E nós ocultamos. Porque trae vergüenza. Porque isso traz vergonha para nós. Y sí, E é assim mesmo. y tiene consecuencias serias. E tem consequências sérias. Y la manera de Dios es confesar el pecado. A maneira de Deus de fazer essas coisas é de confessar o pecado. David no confesó Davi não confessou. inmediatamente. Não confessou Y imediatamente. hecho le afectó su salud. Isso afetou até a sua saúde física. Porque dice que se perdió la luz de su vida, Porque ele disse que apagou a lâmpada, a luz da sua vida. su energía. A sua energia definhou. Y le afectó los huesos. Afetou até os seus ossos. Pero cuando David lo confiesa, Mas quando Davi confessou, él escribió el Salmo 51. foi nesse contexto que ele escreveu o Salmo 51. Y el Salmo 51 E o Salmo 51 no es, Señor, perdóname mis pecados en el nombre de Jesús, amén. não é só assim, tipo, Senhor, perdoa meu pecado em nome de Jesus, amém. No, Não. va profundamente. Ele leva o assunto profundamente. Lávame más y más. Lava-me mais e mais. La palabra en hebreo más y más A palavra em hebraico, a expressão mais e mais, es raspar. significa raspar. Lávame más y más. Lava-me mais e mais.
él quiso saber de dónde provenía el pecado, de dónde surgió ese pecado. E Davi queria saber de onde é que tinha vindo aquele pecado. Y entonces hizo una recorrida por su vida. Então ele passou a limpo a sua vida. Y comenzó desde su madre. E começou desde a sua mãe. En pecado me concibió mi madre. Em pecado me concedeu minha En mãe. maldad fui formado. Em iniquidade fui formado. Y quiso ver si este pecado que él hizo tenía alguna raíz en la niñez. E ele então começou a fazer uma análise para ver se o pecado que havia cometido ele tinha alguma raiz, algum reflexo lá na sua infância. ¿Cómo confiesa usted su pecado? Como é que vocês confessam seus pecados? Una vez, Uma vez, una hermana uma irmãzinha me retó, me corrigiu, me chamou a atenção, me repreendeu. me reprendió y a mí no me gustó. E não me agradou aquilo. Y no me gustó porque fue injusta. E não me agradou porque ela foi injusta. Y yo le dije, ¿por qué me estás diciendo estas cosas? E eu disse a ela, por que tu está me falando isso? Y ella me dijo, porque vos cuando venías hacia mí te desviaste. Ela disse, porque tu, quando tu vinha assim na minha direção, tu desviaste de mim. Y diste vuelta la cara. E tu virou o rosto para o outro lado. Yo, E eu fiz isso? sí, sí, sí. Tu fez sim. Me fui a mi casa. E eu fui para casa. No estaba contento Eu não estava feliz. y oré a Dios. Eu orei ao Senhor. Oh Dios, Ó Senhor, la perdono. eu perdoo ela. Y Dios me habla E Deus fala comigo. y me dice, E Deus fala. Deus diz, ¿por qué te enojaste? por que tu ficou chateado? La perdoné, Señor, ya. Eu já perdoei ela, Senhor. Está tudo resolvido. Y Dios me dice, ¿por qué te enojaste? E Deus me perguntou, por que tu ficou chateado? Y por lo que ella me dijo. Ah, foi pelo que ela me disse. Y Dios me dijo, E Deus me disse, ¿por qué te enojaste? por que tu ficaste chateado? Porque ella me dijo cosas injustas. Porque ela me falou coisas injustas. Porque yo no la estaba mirando a ella. Porque eu não estava olhando para ela. No me di cuenta que ella estaba allí. Eu não percebi que ela estava lá. Entonces Dios me habló otra vez. E Deus me fala outra vez, ¿Por qué te enojaste? por que ficaste chateado? Y esto me llevó a profundizar un poco más. E isso me levou a aprofundar o assunto um pouco mais. Porque no me gusta, Señor, que me reprenda. Senhor, a verdade é que eu não gosto de ser repreendido. Y el Señor vuelve otra vez a hablar. E Deus fala comigo de novo. ¿Por qué te enojaste? Por que ficaste chateado? Dios no tiene muchas palabras. Deus não usa muito, não é de muitas palavras. Y estuve bastante con esta palabra, E eu fiquei bastante tempo com esta palavra, tratando de no ir a fondo. resistindo para não ir ao fundo da questão. Hasta que llegué a un punto, Mas eu cheguei num ponto, porque soy orgulloso, e o ponto era esse, é porque eu sou orgulhoso. que fue herido mi amor propio. Porque o meu amor próprio, o meu orgulho foi ferido. Y no me gusta. E eu não gosto disso. Y cuando digo no me gusta, E quando eu digo que eu não gosto, habló mi orgullo. o meu orgulho já está falando. Yo tuve que ir a pedirle perdón a esta hermana. Eu tive que ir até essa irmã e pedir perdão a ela. Pero no termina esto ahí. Mas esse ainda não é o fim. Vino sobre mí convicción de pecado. Veio sobre mim uma forte convicção de pecado. Y yo soy químico Eu sou químico, y trabajaba en un laboratorio. trabalhava num laboratório. Y cuando estaba haciendo mi tarea, E quando eu estava fazendo minhas tarefas, venía convicción de pecado. vinha sobre mim forte convicção de pecado. Y comenzaron a aparecer E começaram a aparecer, pecados de muito tempo começaram a vir na minha en mi mente. niñez, Da minha infância, con mis padres, contra meus pais. que ni siquiera me había detenido a confesar. Coisas que eu nem tinha parado para confessar. Yo creí que el perdón de Dios abarcaba todo. Eu pensava que o perdão de Deus já tinha alcançado todas essas Y coisas. yo creo que así es. E de fato eu creio que é assim. Pero yo necesitaba Mas eu precisava tirar esas cosas. tirar isso de dentro. Era como una indigestión. Era como quando a gente tem uma má digestão. Necesitaba vomitar.
precisa colocar para fora, tem que vomitar às vezes. Estuve por muchos años con una indigestión espiritual, E por muitos anos eu sofri dessa indigestão por espiritual, mis pecados no confesados. por causa dos meus pecados não confessados. No estaba condenado, Eu não estava condenado por porque isso. sabía que Dios me había perdonado. Eu sabia que Deus já tinha me perdoado. Yo estaba, por la sangre de Cristo, justificado. Pelo sangue de Jesus eu já estava Pero justificado. yo necesitaba tirar estas cosas. Mas eu precisava tirar isso de mim. Y estuve un mes y medio E eu fiquei durante 1 mês e meio confesando pecados. confessando pecados. Yo Eu no podía estar en las reuniones, não conseguia estar na reunião, no podía cantar, eu não podia cantar. solo me salía un ay de mí. Só o que saía da minha boca era um lamento. Ai de mim. Vi la santidad de Dios Eu vi a santidade de Deus. y mi pecado al lado de la santidad de Dios. E o meu pecado ao lado da santidade de Deus. Y quedé escandalizado. E eu fiquei escandalizado comigo mesmo. Fue un buen tiempo. Foi um tempo bom Después, depois daquilo. fue como la cebolla Foi como a cebola. sacando capa, Vamos tirando as camadas. otra A capa, casca, depois uma camada, outra camada. hasta que quedó la raíz del pecado. Até que ficou a raiz, chegou a raiz do pecado. Siempre la raíz del pecado es rebelión. A raiz do pecado sempre é a mesma, rebelião. Y a veces tratamos mal con el pecado. E às vezes nós tratamos mal com o pecado. No llegamos al fondo de las cosas. Não chegamos ao fundo das coisas. Por eso esas cosas vuelven a ocurrir. ¿No? Por isso que essas coisas voltam a acontecer conosco. Volvemos a caer en las mismas cosas. Não é verdade que nós vamos cair nas mesmas coisas? Porque no hemos visto lo horrible que son. É porque nós ainda não enxergamos o quão horríveis elas são. El remedio es sencillo. O remédio é simples. La confesión. La confesión. É a confissão. Toda área que yo no confieso Toda área que eu não confesso es tinieblas. é trevas. Y Satanás puso el pie. E Satanás já colocou o pé. Satanás pone el pie en las tinieblas. Satanás pode colocar os pés dele nas trevas. Si nos arrepentimos y confesamos, Se nos arrependemos e confessamos, entra la luz. a luz entra. El pasaje que leyó nuestra hermana. Aquela passagem que a nossa irmã nos trouxe. Gracias. Muito obrigado. Hay otra manera de tratar mal con los pecados. Tem uma outra maneira também de tratar mal com o pecado. En vez de llegar al fondo, Ao invés de chegar ao fundo, transferimos la culpa a otros. nós transferimos a culpa, a responsabilidade para os outros. Esto le ocurrió a Adán. Foi o que aconteceu com Adão. ¿Y por qué comiste del árbol que te dije que no comieras? Por que tu comeste da árvore de que eu te falei que não comeras? Y Adán dice, la mujer que me diste. Adão apontou para o lado. Foi a mulher que tu me deste. Él no reconoció su culpa. Ele não reconheceu a sua culpa. La compartió con su mujer. Ele repartiu a culpa com a mulher. Y quizás la mujer tenía un mejor corazón. E talvez a mulher tivesse um coração melhor que o de Adão. Y Dios fue a la mujer. E Deus então foi confrontá-la. ¿Por qué hiciste esto? Por que tu fizeste isso? Comiste vos y diste a tu esposo. Tu comeste e deste ao teu marido. Y la mujer dijo a la serpiente, me E tentó. a mulher aponta para a serpente, diz, ela me tentou. Esta es una de las formas de no confesar bien los pecados. Essas são maneiras de não confessar bem o Es pecado. transferir la culpa a otros. Transferir a culpa, a responsabilidade para os outros. Yo pequé, pero me hicieron pecar. Eu pequei, mas tem que ver que me fizeram pecar. Me tentaron. Me tentaram? Y es una manera de tratar mal con el pecado. Isso é uma forma de tratar mal com o pecado. Otra manera de tratar mal con el pecado Outra maneira de tratar mal com o pecado es justificarlo. é justificá-lo. Todo el mundo lo hace. Oh, todo mundo faz isso. Es cultural. Ya es cultura. Isso faz parte da cultura, faz parte da sociedade. Pero la palabra no cambia. Mas a palavra de Deus não muda. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Céus e terra hão de passar, mas as minhas palavras não passarão. Dios ha hablado Deus falou y habló para siempre. e falou para sempre. Esa palabra tiene vigencia en todas las culturas. Essa palavra ela tem autoridade, tem vigência em qualquer cultura. No podemos justificar el pecado. Não podemos justificar o pecado. Dios no va a perdonar un pecado que se justifica. Deus não perdoa um pecado que é justificado. O se busca decir que pequé, pero no es tan pecaminoso lo que hice.
Ou então a gente diz assim, eu pequei, mas não é algo tão pecaminoso assim. Siempre el pecado es pecaminoso. O pecado é sempre pecaminoso. Y no importa el tipo de pecado que sea. Não é importante o tipo de pecado. Otra manera de tratar mal con el pecado Outra forma de tratar mal com o pecado es racionalizarlo. é racionalizá-lo. Hay corrientes de pensamiento que sacan al pecado del medio. Existem correntes, linhas de pensamento que tiram a noção de pecado. Otra manera de tratar mal con el pecado Outra forma de tratar mal com o pecado es usando escapismos, é usando fugas, escapes. aturdirse para no pensar, Distrair-se, distraerse para no pensar. se encher de distrações para não pensar naquele assunto do pecado. Saben que está ahí, Sabe que o problema está lá, pero necesito distraerme. mas eu tenho que me distrair. Entonces se usan pasatiempos, Então lança mão de passatempos, nuevas disciplinas, disciplinas sendo novas disciplinas, atividades, nuevas actividades. estudo, por exemplo, sim. No digo que siempre es así, Não estou afirmando que é sempre pero a assim, veces es para distraerse. mas às vezes essas coisas entram na nossa no vida estar concentrados para nos distrair e nós não estamos concentrados en lo que Dios sí está concentrado. naquilo que Deus está concentrado e Entonces interessado. comenzamos una nueva carrera, Começamos uma carreira profissional nova, cultivar el físico. ou entramos para cuidar do nosso corpo, cultivar o físico. No está mal cultivar el físico, Isso não está errado em si, pero está mal cuando es para distraernos. mas é errado quando fazemos essas coisas para nos distrair. Con el tiempo el pecado estará ahí, Com o tempo o pecado aparece. esperando Ele está lá esperando para que sea sacado de ahí. para que ele seja tirado dali. Otra manera de tratar mal con el pecado Outra forma de tratar mal com o pecado es atacar los efectos con psicofármacos. é tratar dos sintomas com medicação. Porque Deixa eu ver como cuando é hay que- pecado adentro, Quando tem pecado lá dentro, hay tristeza, sim. É tratar das consequências do pecado, ao invés de tratar com arrependimento, tomar remédio contra a depressão, contra a tristeza, essas coisas assim. Procura tratar os efeitos, exatamente, com coisas externas. A lo mejor la persona por su pecado y su conciencia no puede dormir. Às vezes a pessoa está com um problema, por causa do seu pecado, da sua consciência maculada, ela não consegue dormir. No digo que los que no pueden dormir es por pecado. Não estou afirmando que toda pessoa que tem problemas para dormir, a razão disso é o pecado. Não estou afirmando algunas isso. veces sí, Mas às vezes é. viene este pensamiento. Aquele pensamento vem. Entonces toma pastillas para dormir. Então ela toma um comprimidinho para dormir. No hay tranquilizantes que te devuelvan la paz. Nenhum tranquilizante pode devolver a tua paz. El único que te devuelve la paz O único que devolve a tua paz es el arrepentimiento é o arrependimento y el perdón. e o perdão Y la sangre de Cristo e o sangue de Jesus que te limpie de todo pecado. que te limpa de todo pecado. Amén. Amém? Continuamos esta noche. À noite nós continuamos com o assunto. Hoy es un día de terapia intensiva. Hoje é um dia de CTI, de terapia intensiva. Quizás mañana salgamos de terapia. Pode ser que amanhã a gente já saia da UTI, a CTI. ¿Saben por qué podemos hablar de estas cosas? Vocês sabem por que nós podemos falar sobre essas coisas? Porque sabemos que hay perdón. Porque nós sabemos que existe o perdão. Hay misericordia. Existe misericórdia. Hay limpieza. Tem limpeza. Hay paz. Tem paz. Ninguna religión habla de pecado. Nenhuma religião fala de pecado. ¿Saben por qué? Sabe por quê? Porque no tiene un Dios que perdona. Porque não tem um Deus que perdoa pecados. Pero nosotros sí tenemos. Mas nós temos. Aleluia. Un Dios que perdona los pecados. Um Deus que perdoa os pecados. Entonces podemos ir con todas nuestras cosas a Él Então podemos chegar a Ele com tudo, todas as coisas que nós temos. y tirarlas. E tirar essas Y coisas. Él perdona. E Ele perdoa todas. Hoy cantamos una canción no sé si, que habla que Él llevó nuestros pecados, murió nuestra muerte. Para vivermos sua vida. Podemos cantarla quizás. Entonces, yo quiero animarles. Então eu quero animá-los. Hasta aquí el diablo ha dicho que no se metan en mi intimidad. Até aqui o diabo falou assim, olha, ninguém se meta nas minhas coisas aqui, na minha intimidade. Pero
Tu intimidad está a la luz de Dios. Mas a tua intimidade está debaixo da luz de Deus. Quiero decirles Quero dizer para vocês, que cada vez que pecaban, cada vez que vocês pecavam, lo hacían delante de Dios. vocês pecavam diante do Senhor. Y el Espíritu Santo E o Espírito Santo estaba ahí. estava ali junto. El Espíritu Santo fue llevado a pecar. O Espírito Santo foi para o pecado junto com vocês. Se entristeció. Ele se entristeceu. Y en el momento se apagó. E em algum momento até se apagou. Por eso hablamos de esto con libertad. Por isso nós podemos falar disso com liberdade, Sabiendo que hay perdón sabendo que há y perdão misericordia. e misericórdia. Aleluia.